Sabemos o resultado da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, que durante tantos anos limitou o mundo a ficar dependente apenas de duas posições. Nós defendemos que os Estados Unidos sejam os Estados Unidos, que a China seja a China e que nós sejamos nós. E que quanto mais negociação a gente fizer, melhor para todo mundo. Eu tenho lembrado as pessoas de que quando você faz uma discussão com a União Europeia e com os Estados Unidos, tem um foco na discussão que é muito contraditório com o foco dos países em desenvolvimento. Vale para todos os países da América Latina e vale para todos os países africanos. Ou seja, qual é o foco? Os Estados Unidos continua dizendo que é o país mais importante do mundo, que é o celeiro da economia mundial, que todo mundo depende dos Estados Unidos, e vai conversando aquilo que vocês sabem que o presidente Trump fala toda reunião. Do mesmo lado, a União Europeia se queixa muito da China, dizendo que a China está ocupando o mercado europeu com os seus produtos e que a China vende mais barato e que é muito difícil competir e que é uma competição desigual. Do nosso lado, é muito engraçado porque nós não queremos entrar na briga dos dois. Ou seja, para nós, a China é importante. Eu não tenho nenhuma queixa da China. O que eu tenho que dizer para vocês é que a balança comercial com o Brasil é 165 bilhões de dólares com superávit para o Brasil. E que a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos o ano passado foi 80 bilhões, com 10 bilhões para o Brasil. Então, obviamente, que a China passa a ser um parceiro privilegiado para o Brasil, na medida em que ele importa mais e a gente tem mais superávit. A segunda coisa que eu faço questão de dizer, e eu digo em toda reunião, é que, durante muito tempo, depois da queda do Muro de Berlim, a União Europeia se voltou muito para o leste europeu, porque eles queriam ganhar aquele mercado que, teoricamente, estava subordinado à União Soviética. E era normal, porque a Alemanha tem quase que 70% de suas exportações para o leste europeu depois da queda do Muro de Berlim. E esqueceram um pouco de fazer investimento na América Latina, esqueceram um pouco de fazer investimento na África. O que aconteceu é que a China entrou. Eu disse ao presidente Trump de que faz muitos anos que o Brasil faz licitação internacional e os Estados Unidos não participam. A União Europeia não participa. Quem participa? A China. Essa é a vantagem que a China leva. A China ocupou um espaço que estava vazio pela ausência dos europeus e pela ausência dos americanos. Então, eles não podem se queixar que a China está ocupando o espaço. O espaço estava vazio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, o Brasil emplacava 3 milhões e 600 mil carros por ano. Quando eu voltei em 2023, o Brasil emplacava 1 milhão e 600 mil carros. Menos da metade do que a gente emplacava em 2010. E havia muitas décadas que não tinha investimento novo em inovação por parte da indústria automobilística, que eram 33 empresas que estavam no Brasil, a ponto da Ford ir embora do Brasil. O que aconteceu? Quando a China vem, cabia fazer investimento na Bahia, imediatamente as indústrias brasileiras anunciaram para mim o investimento até 2030 de 190 bilhões de reais. Coisa que não faziam há muitos anos, Isso é a demonstração de que a concorrência, sabe, a participação da China, ela tem mobilizado as pessoas a participar. Olha, ninguém tem culpa que a China tenha se preparado melhor do que os outros sobre a questão dos minerais críticos e das terras raras. Isso virou uma preocupação do mundo, mas é vantagem da China. Como os Estados Unidos têm vantagem em outras coisas. Então, o que nós queremos enquanto Brasil, enquanto América Latina e Terceiro Mundo,
sabe, sobretudo os países africanos, é que quanto mais países estiverem interessados em fazer investimento nos nossos países, em comprar os nossos produtos e estarem dispostos a contribuírem, participando da exploração e da industrialização e do enriquecimento da terra rara de minérios críticos, desde que seja dentro do nosso país, seja bem-vindo. Nós não queremos repetir o ciclo do ouro, em que tudo embora a gente ficava com nada. Mesmo o ciclo do minério do ferro, em que a gente exporta tudo e foi pouca industrialização no Brasil. Então não adianta a gente reclamar que a China produz, sabe, 1 bilhão de toneladas de aço. Não adianta reclamar. A gente poderia estar produzindo mais se a gente tivesse feito o processo de industrialização no Brasil. Não fizemos por quê? Porque a cabeça dos empresários que exploram minério no Brasil é de que não era prudente concorrer com seus clientes. Então nós ficamos para trás. Então, isso é dito com toda clareza para eles. Sabe, nós estamos sendo vítima do esquecimento que vocês tiveram para a África e para a América Latina, e esse vazio permitiu que os chineses entraram. O chinês faz estrada na África de boa qualidade, faz investimento na África. Além do que, os investimentos que os bancos, sabe, tanto o Banco dos BRICS, quanto o FMI, quanto o Banco do BRICS, não, o Banco Mundial e o FMI fazem, sabe, para a África, os africanos pagam 4 vezes mais juros do que os bancos, sabe, do que os países ricos. Então, hoje, muitos países africanos juntos pagam mais juros do que o que eles têm para investir em educação e na saúde. Ou seja, ou os países ricos compreendem que tem que mudar de comportamento. E como eu não quero dizer para nenhum país, eu não quero dizer que os americanos precisam diminuir a qualidade de vida do povo americano, que os europeus querem diminuir a qualidade de vida deles. Isso é inaceitável para qualquer pessoa, até para nós, diminuir o padrão de vida que nós temos. Mas também é inaceitável que os que são pobres nasceram para ficar pobres. O que eu disse aos países ricos? Eu disse que era importante que eles percebessem que para o empresário fazer investimento na África ou na América Latina, os países têm que oferecer algumas vantagens. O que quer o empresário para investir num país qualquer? Ele quer, primeiro, mercado para o seu produto. Se não tiver mercado, ele não vai. Se não tiver mercado interno, ele quer produzir para exportação. Para exportar, nós temos que oferecer o quê? Mão de obra qualificada, infraestrutura na área de energia e na área de transporte, seja marítimo, ferroviário ou rodoviário. Sem essas coisas, ninguém vai investir em nenhum país. Então é importante que os países ricos tomem como decisão uma coisa sagrada. Eles precisam saber que eles precisam criar novos consumidores. Novos consumidores. Sabe? Eles têm que entender que eles precisam criar novos consumidores. Aonde é que estão os novos consumidores? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na Índia, não sei quantos bilhões na China, sabe? 900 milhões de habitantes na África, 400 e poucos milhões de habitantes na América Latina, sabe? Com amplo poder, sabe? De pessoas que querem ser consumidores. Para ser consumidores tem que ter investimento, tem que ter emprego, tem que ter salário. É simples assim. Não precisa ter pós-graduação em economia em Harvard. É apenas ter bom senso geográfico. E saber que para a economia crescer, nós precisamos aumentar o número de consumidores, procurar consumidores e fazer com que eles virem consumidores. É simples. Tá? Para tentar acabar com essa discussão entre China e Estados Unidos. Ou seja, o mundo precisa crescer para que a economia volte a crescer. Não adianta crescer só para a Alemanha, crescer só para os Estados Unidos, crescer só para a França. Não. É preciso, sem diminuir o padrão de vida deles, crescer para outros países, para que eles possam vender, inclusive, os seus produtos de maior qualificação, sabe, de maior valor agregado. Bem, essa é uma discussão que eu fiz questão de deixar claro na minha intervenção lá. É preciso vocês compreenderem, sabe, que vocês precisam criar novos consumidores e está fora do país de vocês os novos consumidores. Então façam investimentos. A segunda coisa que eu disse,
é que o mundo, ano passado, investiu 3 trilhões de dólares em guerras, em armas de guerra. E nem 10% disso para acabar com a fome, para acabar com o analfabetismo e para desenvolver os países. Obviamente que tem um vazio, sabe, nessa compreensão, sabe, daqueles que querem promover guerra. Então é preciso fazer com que haja paz, porque a Europa, a União Europeia aumentou o seu orçamento para a arma, o Reino Unido aumentou o seu financiamento para a arma, sabe? Vários países que não pensavam sequer em comprar arma estão fazendo investimento. Coisa de 800 bilhões de euros. O primeiro-ministro alemão chegou a dizer que ele está gastando 15 bilhões de euros por ano com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Esse dinheiro poderia ser investido na América Latina. Não vou nem dizer para o Brasil, mas ser investido na América Latina, na África, para desenvolver os países. Bem, essa foi uma coisa muito importante. Aí nós entramos na questão digital. Na questão digital, tem uma coisa séria que é o seguinte. Primeiro, eu fiz questão de dizer para eles duas coisas importantes que o Brasil fez. A proibição de telefone nas escolas e, segundo, o ECA Digital, que é a regulação digital mais importante feita no mundo para jovens e adolescentes. Tá? É a regulação mais importante até agora feita pelo planeta Terra e eu queria que eles conhecessem. Depois eu fiz 3 perguntas para eles, porque estavam todos os empresários que vocês possam imaginar, todos jovens, muito bem-sucedidos, donos das plataformas de inteligência artificial. A primeira pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte: até que ponto e até quando a inteligência humana vai controlar a inteligência artificial? Qual será o momento que a inteligência artificial gritará independência e não precisar mais de ser humano? E que perigo ocorrerá no mundo quando isso acontecer? Poderia parecer uma coisa de ficção, mas é uma coisa que está muito próxima de acontecer. A segunda pergunta que eu fiz é o seguinte: se todo mundo fala que a inteligência artificial vai servir para fazer um monte de coisa, eu conheço, sabe, inteligência artificial na área da saúde, na área da educação, na área da indústria, muito maravilhoso. Agora, quem vai gerar empregos para o chamado mercado dos inúteis que vai acontecer na humanidade? Aqueles que não sabem viver no mundo digital. Aí é preciso que o Estado assuma a responsabilidade que vai sobrar para o Estado. E aí, de vez em quando, aparece um discurso dizendo que não é preciso envolver a iniciativa privada no desenvolvimento. A iniciativa privada, ela quer lucro. E ela faz onde é lucro. Ela não vai gerar emprego. Ninguém vai fazer inteligência artificial imaginando gerar mais emprego, contratar mais gente.